Começou a gravar já? Ah, que ótimo, então. Então, eu não sei se eu estou conseguindo ver todo mundo que está por aí, que a gente vai conversar hoje, a proposta da nossa roda de conversa do IBDPAC, é conversar um pouquinho sobre a resolução do CREMESP, número 355, de 23 de agosto de 2022, né? Que estabelece as diretrizes éticas para o auxílio médico na tomada de decisões sobre cuidados e tratamentos em pacientes que enfrentam o final de vida. Então, nossa proposta era, algumas pessoas me mandaram essa resolução, conversando um pouco sobre a tomada de decisão nesse aspecto específico, né, e como ela se propõe. E aí a gente estava programando, né, Mariana, uma roda de conversa, e aí a gente falou, não, por que não a gente abordar isso que está gerando tanta conversa do pessoal, tanta eh, interesse, né? Tanto interesse. Então a gente resolveu bater um papo sobre isso, a gente se debruçou um pouco sobre isso. Então, acho que para começar, né, Aline, a gente podia falar um pouquinho, tirando aquela parte introdutória que considera vários documentos, que considera a questão da Assembleia da Organização Mundial de Saúde, acho que a gente pode conversar um pouquinho direto para o que ele propõe, né? Então, Cíntia, antes a gente, que eu concordo de você tratar disso, a gente não precisa tratar do preâmbulo, né? É. Então, eu acho importante a gente entender o que é uma resolução do CREMESP, né? Uhum. Eu vou, né, pode ser que seja, né, seja de compreensão ampla para as pessoas mais do direito, mas existe, né, a gente também compartilha sempre o nosso conhecimento com pessoas que não são da área jurídica, e eu acho que é importante as pessoas da área da saúde entender o que isso significa. Tanto o Conselho Federal de Medicina como os conselhos regionais, eles têm uma competência legal para dispor, né, sobre a profissão, a atuação do profissional médico. Muitas resoluções, tanto do Conselho Federal de Medicina quanto dos conselhos regionais, infelizmente, elas extrapolam a competência né, desses, digamos assim, vou chamar de, né, são conselhos, são autarquias, juridicamente falando, né, do conselho. Então, essa é uma resolução. Por que eu estou falando isso? Porque particularmente essa resolução, ela traz uma matéria, né, ela disciplina uma matéria que são os cuidados paliativos, e os cuidados paliativos, na sua essência, não são cuidados médicos. Né? Os cuidados paliativos, na sua essência, são cuidados que envolvem várias abordagens diferentes, profissões diferentes. Então, a gente tem que ter muito cuidado, primeiro, né, com o fato de um conselho de medicina estar dispondo, estar regulando, e eu sei que o objetivo é tratar, né, da profissão, da atuação do médico, mas não é isso que acontece, acaba sempre extrapolando e trazendo dispositivos que vão para além da atuação do profissional. Esse é um ponto que eu queria ressaltar com vocês. Um outro ponto é que também essas resoluções, tanto do Conselho Federal de Medicina quanto dos conselhos regionais, acabam por tratar e invadir a esfera do direito do paciente. E aí acaba interferindo também, regulando a prática, a conduta do paciente. E não cabe a um conselho profissional dizer aquilo que o paciente deve ou não fazer. Isso não é competência do ponto de vista jurídico dos conselhos profissionais, e também eles não têm legitimidade para tanto, até do ponto de vista ético, de dispor, né, de tratar de condutas dos pacientes, como os pacientes devem agir. Não compete ao Conselho Regional de Medicina ou ao Conselho Federal de Medicina. Então, essa resolução por si só, e como tantas outras, né, como a da ortotanásia e como a de diretiva antecipada, que são resoluções, na minha visão, elas são inconstitucionais, porque elas elas invadem, elas se extrapolam a esfera de competência dos conselhos profissionais médicos. Isso eu falo que é lamentável, porque os conselhos são importantes, mas eles deveriam, né, se ater
as suas competências. E aí eu falei para a Cíntia que, na verdade, essa competência é do Ministério da Saúde, não é uma competência do Conselho Regional, né, do CREMESP, dos Conselhos Regionais e dos Conselhos Federais. Caberia ao Ministério da Saúde, como o órgão máximo regulador da saúde do Brasil, dispor, né, sobre esse tipo de assunto, e não a um conselho médico. Tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre isso, discordarem, fiquem à vontade, né? Que é roda de diálogo mesmo, tá? Mas eu acho que esse é um ponto importante para que a gente possa também ter uma visão crítica dessa resolução e de tantas outras resoluções que acabam extrapolando as suas competências, as competências dos conselhos. Por favor, Cíntia, só queria fazer esse preâmbulo aqui. A conversa roda a mesa, né? Então, pois é, Aline, e aí eu vejo isso em vários pontos, quando eles regulam um pouco que a participação ou autonomia do paciente, né, nas suas determinadas ações de saúde. Então, principalmente, por exemplo, quando a gente fala, e aí a gente vai falar aqui só do que compete à tomada de decisão compartilhada, que é um dos conceitos, inclusive, que a resolução traz num anexo, que ele fala em decisão compartilhada, né? E aí o conceito mais corretamente, amplamente usado é tomada de decisão compartilhada, mas mesmo que ele traga um conceito no final sobre o termo, né? Você está compartilhando, Que eu Mariana? acho que fica melhor, né, para visualizar o Isso. que você está falando, né? Mesmo que ele traga esse conceito, né? E aí está aí que a Mariana está mostrando para a gente, né? Que é um conceito, o conceito mundialmente utilizado é a tomada de decisão compartilhada e ele traz um conceito solto. Eu achei ele muito sem referências, né? E a gente tem tantas referências mundiais e tanto embasamento, o número de publicações nesse termo de decisão compartilhada cresceu exponencialmente nos últimos anos. Então, a gente vai falar mais sobre isso e a gente não se adentrou, né, Aline, sobre a questão final da resolução, que fala sobre retirada do suporte artificial de vida. A gente vai falar só sobre a tomada de decisão, né, compartilhada aqui. E aí, um dos pontos que eu estava até conversando com a Aline mais cedo hoje, né, Aline, que me chamou mais atenção, né, o que mais me chamou atenção foi a questão por exemplo, do artigo 2, né, que ele fala assim, tratamentos potencialmente inapropriados, sua indicação ou contraindicação deve ser compartilhadas. E aí eu achei o texto confuso, difícil de entender um pouco. Por quê? Porque um dos preceitos básicos da tomada de decisão compartilhada no mundo, quando a gente fala em sair do modelo paternalista, vir para o modelo, né, de mutualidade, do modelo de cooperação entre o paciente e o profissional de saúde, a base são indicações que estão cientificamente comprovadas. Então, quando ele fala em potencialmente inapropriados, eu acho que ficou duvidoso, eu acho que ficou ruim o texto, dizer que eu estou falando em indicar ou não potencialmente, um tratamento potencialmente inapropriado. Se ele é inapropriado para aquela condição de saúde, ele não tem que ser discutido. E isso é um preceito básico da tomada de decisão compartilhada. Ele é elencado para a conversa, elencado para o momento de decisão, tratamentos ou realização de exames ou caminhos que são cientificamente comprovados. Então, eu não sei se só eu, Aline, se alguém mais também... Não, então assim, Cíntia, só para a gente... né? Não, só para ir construindo, né, a tomada de decisão compartilhada, né, então eu vou tentar ver se eu entendi o que você falou para deixar claro para todo mundo, né, que você é especialista em tomada de decisão compartilhada. Então, a tomada de decisão compartilhada, ela pressupõe que os tratamentos, procedimentos ou os cursos de ação que vão ser propostos, colocados nesse processo pelo profissional de saúde, são baseados nas melhores evidências científicas. Isso. É isso. Eu não posso
propor, por exemplo, uma coisa que seja uma tentativa de, que não seja por exemplo, e vou falar de uma maneira genérica, que não, por exemplo, eu não posso propor fazer uma intervenção com um medicamento numa tentativa de, não, eu tenho que ter uma comprovação científica. As últimas evidências científicas têm que me trazer que para aquela condição de saúde, aí eu estou falando de pacientes em terminalidade, aquilo é aplicável, aquilo foi estudado. Então, se é um tratamento potencialmente inapropriado, eu acho que não sei se a escolha do termo foi adequada, não sei se ficou parecendo assim que às vezes está falando em risco, um tratamento que potencialmente tem risco. Mas aí é o outro, aí quando eu falo tomada de decisão compartilhada, então a gente tem a apresentação de tratamentos ou de exames ou de propostas, né, de indicações de termos com comprovação científica. E nesta apresentação, na tomada de decisão compartilhada, também é indicado e é obrigatório que se eu, para cada um dos caminhos ou das indicações que eu vou fazer, eu trago os riscos e os benefícios de cada um. Então, eu posso, por exemplo, para um mesmo problema, propor um tratamento conservador e um tratamento cirúrgico, vamos supor. E, no caso do tratamento conservador, baseada nas últimas evidências científicas, eu tenho um índice, ou um índice de sucesso, digamos, de 80%, de 40%, mas existe ali 40%. E para o cirúrgico, eu tenho um índice de sucesso maior, mas eu tenho os riscos também de cada um deles. O cirúrgico é intervencionista, a cirurgia em si é um risco, e do tratamento conservador, que pode ser, por exemplo, uma fisioterapia, eu tenho menos riscos. Então, é isso que eu acho que ficou. Então, eu posso, depois eu já vou passar para a Juliana, né, que quer contribuir. Juliana, já passo para você. Então, assim, eu posso afirmar que não seria adequado eu dizer que a tomada de decisão compartilhada, ela inclui um tratamento que é inapropriado. Não é É, adequado dizer isso. não. Não, eu não posso, porque todos os tratamentos, eles são adequados, porque senão eles não seriam propostos. É É, isso. é Tá, isso. tá. Se Vamos a só tomada de ouvir. decisão compartilhada, ela implica que o profissional que é conhecedor daquela área, que é o expert, conhece todos os tratamentos ou propostas, não só tratamento, né? Porque a Sim, a tomada de gente. decisão compartilhada Sim, pode ser feita para realização de Uhum, exames, fazer esse ou uhum. aquele. Mas ele conhece em profundidade o que é conhecido e proposto para aquela área. Então, ele não pode propor uma coisa que potencialmente não é adequada. Então, ele não Sim, tem que propor. Ele não tem que propor. não tem que propor isso. Não, É, tá não tem ótimo. Aí eu passo para a é, Juliana e depois a gente, né, né, que eu estou vendo aqui, é. Juliana. Juliana, pode? Fica à Obrigada. vontade. Boa tarde, obrigada, professora Aline. Professora Cintia, na verdade, mais uma dúvida que eu fiquei. Quando você fala a respeito da informação a respeito de tratamento, para mim, assim, eu tenho estudado, é uma novidade, a tomada de decisão compartilhada, eu tenho estudado bastante, que eu quero tentar incluir como um dos pontos da minha tese, e tenho lido bastante material que vocês têm divulgado. No caso, há uma obrigatoriedade da equipe médica, do médico ou do profissional da saúde informar a respeito de procedimentos experimentais, tratamentos alternativos, coisas assim? Porque quando vocês falaram de ter evidências científicas, eu fiquei com essa dúvida. Ou não? Por exemplo, às vezes tem um tratamento nos Estados Unidos, ou está tendo um teste sendo realizado que o paciente poderia se candidatar, né? Há essa obrigatoriedade ou não? Assim, uma das outras coisas que a tomada de decisão compartilhada traz é que, por exemplo, eu posso ter algumas propostas para um determinado problema de saúde, né, que não são aplicáveis, por exemplo, na minha região, ou não são aplicáveis no meu sistema de saúde. Então, não adianta eu propor para ele uma coisa, falar para ele, ó, existe esse. Vou dar um outro exemplo de maneira geral, tá? Existe esse medicamento de última geração que foi lançado lá não sei aonde. Você sabe que, por exemplo, no sistema único de saúde, um paciente que tem uma certa fragilidade social, ele não vai ter condições de acesso àquilo. Então, né, não é obrigatório, você vai colocar dentro do que é proposto para o seu sistema de saúde. Mas, sim, se você achar que pode avisar que está sendo, já existe evidência científica, aquilo que a gente falou, tem que ser baseado em evidência científica. Já existe evidência científica que existe um tratamento, que já tem algumas publicações, que já tem algumas respostas, que já tem alguma
é o que você falou, alguma aplicabilidade, mesmo que seja, por enquanto, ainda em testes, né? Sim, eu posso avisar e posso incluir na proposta, né? Mas, claro, baseada nas últimas evidências. Então, não pode ser uma coisa que não está comprovada ainda, que ainda está em começo, ou que você lê uma reportagem que estão começando uma reportagem, um primeiro estudo, né? Que não vai ter, não tem, né, efetividade. Inclusive, os instrumentos no mundo que são utilizados... Desculpa, Juliana, sua área é qual? Desculpa, nem te perguntei qual que é a sua área de atuação. Eu sou do direito, professora. Ah, tá. Então, o que acontece? Por exemplo, existem algumas áreas, alguns instrumentos que são utilizados no mundo que você já não é, eles não são formatados, né? Não são engessados. Mas, por exemplo, para determinadas patologias que já são conhecidas, hipotireoidismo, ele já traz qualquer possibilidade, quais são as possibilidades dentro do hipotireoidismo, e dentre as possibilidades, quais os riscos e benefícios e quais os resultados esperados. Maturidade Está com o microfone ligado. Eu não sei se o Gustavo quer perguntar alguma coisa. Eu acho que a Mariana pode desligar. Mari, desliga para mim, por favor. Oi, já desliguei. Obrigada, Fô. Obrigada, Mari. Então, assim, pode ser colocado a questão de outros tratamentos em testes, mas sempre colocando isso. Estão em testes, os resultados são preliminares, ainda a gente não tem um estudo abrangente, né? Porque a gente tem que lembrar, assim, tem um artigo, Juliana, se você quiser depois eu até compartilho com você, que fala que existem 3 consensos dentro da tomada de decisão compartilhada. Primeiro, que era uma decisão sobre alguma coisa. Então, tem alguma coisa sendo decidida ali, algum assunto, né? Tem alguma decisão a ser tomada. E isso tem que ficar muito claro para o paciente, né? Então, muitas vezes, isso não é tão claro, que nós estamos nesse momento, que é um momento de decisão. Então, esse é um consenso, que o primeiro passo da decisão compartilhada com os pacientes é deixar claro que naquele momento é preciso tomar uma decisão sobre o que vai ser realizado, né? Então, isso é muito importante. Outro consenso é que nada mais é do que um processo que envolve comunicação e colaboração, né? Entre o profissional de saúde e o paciente. Então, não é um lado que compartilha a sua decisão com o outro, ou que compartilha a sua experiência única com o outro, né? E o outro consenso, que eu acho que é hoje, que é o cerne da tomada de decisão compartilhada, e aí é uma coisa minha, é que você está falando sobre o reconhecimento que existe uma jornada pessoal naquela escolha, que não é sua, do profissional de saúde, é uma jornada do paciente, né? Existe o reconhecimento que ele está fazendo uma escolha que vai modificar ou melhorar, ou vai colocar em risco algumas coisas que são importantes para a vida dele, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Vou te interromper aqui para colocar uma pergunta do chat, tá bom? Uhum. Aí a Alessandra está perguntando assim, se a reflexão engloba medicamentos potencialmente inapropriados, pois há artigos que mencionam o uso mesmo diante de porque subiu aqui o chat, o uso mesmo diante de riscos quando não se tem outras terapêuticas. Não tenho conhecimento na área para maiores apontamentos, por isso pergunto. Aí acho que eu não sei se ela está falando de medicação off-label, né? Que geralmente, por exemplo, não tem indicação para ser utilizada para um aspecto, mas como não tem outra, ela é utilizada, né? O que eu vejo, e a minha crítica foi a Juliana, não, foi, eu não sei quem fez a pergunta, mas o que eu vejo... Alessandra. Deixa eu só, desculpa interromper, não foi off-label, não. Por exemplo, assim, você tem um exemplo, que eu também não consegui maiores informações. Você tem, por exemplo, na questão dos idosos, deveria ter um tratamento ali personalizado, mas na maioria dos casos, principalmente quando é SUS, não se tem.
E aí, peço desculpa pela câmera, porque minha menininha está aqui. Não, E, tranquilo. e aí, às vezes, dependendo do medicamento, dependendo do uso contínuo daquele medicamento, ou da interação com outros medicamentos, por exemplo, no artigo que eu vi, ele falava da questão do Alzheimer, que aí, dependendo do medicamento, você pode aumentar os riscos daquela pessoa ter queda, ou dependendo do medicamento, até o omeprazol, esses tipos de medicamento, não off-label, mas medicamentos que, devido ao uso contínuo ou à interação com outros, pode ocasionar queda, pode ocasionar um AVC, pode ter uma hipotermia, nessas condições assim, que aí falavam que eram medicamentos potencialmente inapropriados, mas que ainda se usa muito, e a dependendo ali dos riscos, até por não ter outras terapêuticas, era nesse sentido. Alessandra, dos pontos chaves da tomada de decisão compartilhada, e por isso que o papel do paciente nesse momento, nem gosto de falar processo, mas assim, neste momento é tão importante que é ele que vai pesar o quanto esse potencial risco é importante ou não para ele. Geralmente, quando existe esse momento de decisão, tudo isso tem que ser colocado, inclusive isso, Alessandra, olha, a indicação da medicação é esta, mas, de novo, tem que ter esses estudos, né, comprovados, de preferência, um ensaio clínico randomizado, ou né, uma revisão sistemática com meta-análise, quanto mais robusto for o dado, melhor. Então, esse risco tem que ser colocado para o paciente, porque ele vai tomar aquele medicamento, Alessandra, para alguma coisa, né? Vamos dizer, o omeprazol. Ele vai tomar aquele medicamento para fazer, por causa de um desconforto importante devido a uma polifarmácia, que às vezes o idoso faz, né? Ele toma muitos medicamentos, então ele faz um protetor gástrico. Mas, a longo prazo, o omeprazol pode causar isso. E isso deve ser evidenciado e deve ser demonstrado, inclusive, em porcentagem, né? Dos pacientes que tomam omeprazol há mais de 5 anos, os estudos trazem que 90% apresentam um risco aumentado de quedas, né? Mas, assim, é o que eu volto a falar. Esse medicamento é indicado para este paciente neste problema? Mas eu também, além de indicá-lo, porque ele é compatível com aquele tratamento, ele também tem que ser esclarecido sobre riscos e benefícios. E quem vai fazer essa troca, digamos assim, ver essa compensação, até que ponto vale a pena, esse meu desconforto é tão grande que eu prefiro tomar o medicamento, o remédio, ou não, eu prefiro, já que eu vou ter um risco de queda aumentado, eu prefiro não tomar e tentar continuar sem a medicação, é o paciente, né? É ele que está vendo qual é o desconforto, entendeu? Mas todos os riscos têm que ser demonstrados para o paciente o mais claramente possível, né? É muito importante isso. Obrigada. É importante a gente pensar que, e eu gosto muito de pensar que quando você está trabalhando com a decisão compartilhada, quando você está incluindo ela, né, no atendimento, nas consultas, em tudo, você está restaurando, e aí eu acho que a sua pergunta me trouxe essa reflexão que eu li recentemente num artigo de uma pessoa, um dos maiores pesquisadores em decisão compartilhada no mundo, que ele fala que quando você aplica decisão compartilhada, quando você traz o paciente para ser decisor, né, do seu tratamento de saúde, você está restaurando a capacidade e a autonomia do paciente. E muitas vezes nós, como profissionais de saúde, suplantamos, escolhemos pelo paciente, muitas vezes nós mostramos só o caminho que a gente acha adequado, né? Eu acho que talvez, Cíntia, promovendo, né? Promovendo, melhor, o né? termo é melhor, né? Eu Mas queria chamar a atenção aqui e conectar aqui com você com a tomada de decisão compartilhada. Né? No artigo 1º, ele diz assim, aqui na linha B, a comunicação aos familiares e ao paciente, a gente assim, só para a gente
voltar aqui ao tema, né, gente? Essa resolução, ela trata do auxílio médico na tomada de decisão. Então, a gente está, né, focando na tomada de decisão, que é o próprio cerne, né, da resolução. Não é uma resolução geral, é uma resolução que tem como objetivo tratar da tomada de decisão. Por isso que a gente está enfocando nisso. E aí ele diz assim, a comunicação aos familiares e ao paciente, se possível. Ou seja, a resolução ela já coloca o paciente não como protagonista e não como centro do cuidado. Porque aos familiares e ao paciente, se possível. Não é o paciente, se possível. Então, fala um pouquinho, né? Acho que seria interessante você falar um pouco sobre essa questão do papel do paciente e do familiar na tomada de decisão compartilhada. Né? Porque esse, se possível, na minha visão, é completamente equivocado do ponto de vista do direito do paciente, porque eu sempre tenho que pressupor que o paciente, sim, ele tem capacidade de participar da tomada de decisão. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da perspectiva, né, da tomada de decisão compartilhada. Eu até li, Aline, e tive que reler. E aí eu voltei, né, ao foco, que era cuidados paliativos, e aí, como a gente trabalhou, né, e tem convívio lá no hospital com cuidados paliativos, eu pensei, então, às vezes, ele está pensando naquele paciente que já perdeu a capacidade de se comunicar. Eu fiquei pensando, mas aí ele já coloca isso no primeiro plano, né? O familiar e o paciente, se ele já não estiver comunicando. E tem que ser o contrário mesmo, eu concordo com você. A comunicação é com o paciente em primeiro lugar, e se o paciente concordar com a família, nem sempre, né? A gente sabe que a família está em 99% das vezes junto com o paciente, às vezes não a família toda, mas um ou outro, né, que está apoiando. Mas tem casos que a gente vê que a família é comunicada ou que a família toma decisão e o paciente, às vezes, está consciente, conversando e não participa dessa tomada de decisão, né? E, infelizmente, porque isso vem, eu acho que começa lá no primeiro atendimento, e quando eu falo em cuidados paliativos, eu falo começa lá com um diagnóstico, né, de impossibilidade de cura terapêutica, e aí se esconde-se do paciente ou não se conversa, né? Então, eu pensei no contexto dos cuidados paliativos, mas no Mas contexto mesmo nesse geral, contexto, mesmo nesse contexto, né? o paciente tem que ser informado em primeiro Mas na lugar. tomada de decisão compartilhada, né, na literatura, eu estou querendo tirar essa dúvida com você. A tomada de decisão compartilhada, ela tem como premissa o protagonista do paciente. Então, fala um pouquinho. A tomada de decisão compartilhada, ela nasce, entre aspas, tá? Eu digo nasce, mas ela é fundamentada no cuidado centrado no paciente. Então, só daí a gente já vê que, a partir do cuidado centrado no paciente, como o paciente como centro do cuidado, ele também é o centro das decisões, né? Então, o paciente sempre vai ser o outro lado desse encontro clínico. Ele sempre vai ser o profissional e o paciente. A tomada de decisão compartilhada tem que ter, ao menos, um dos artigos que são os mais clássicos dentro da tomada de decisão compartilhada, que fala que tem que ter ao menos 2 pessoas, e não quer dizer que não pode ter 3. Ou, por exemplo, tem instrumentos que consideram a tomada de decisão do paciente e da família, ok, mas ao menos 2. E essas 2 que são obrigatórias são o profissional e o paciente. Então, certo. Então a gente pode dizer que essa previsão ela não está adequada, né, se a gente considerá-la sob a ótica do direito do paciente, mas também não está adequada sob a ótica da tomada de decisão compartilhada, né? Não. Eu coloco o primeiro plano o paciente e aí eu acho que se esse foi o intuito, que também não ficou claro, eles poderiam ter colocado, e caso o paciente não não esteja comunicando, conseguindo tomar a decisão, ser comunicado, aí sim
eu posso comunicar a família, mas ele já coloca primeiro, né, o Sim, até a ordem da frase, né, o familiar não, e depois o paciente, né. é completamente inadequada esse dispositivo, completamente inadequado. A Carol coloca assim, né, fora que tem um letramento em saúde, que também é obrigação nossa, dos profissionais de saúde, orientar o paciente e familiares de forma que eles entendam. Perfeito, Carol, o letramento é de extrema importância. Eu queria, É, então, voltar para o artigo 2º, eu ia voltar para a nele. gente... Oi? Eu ia voltar nele mesmo, né, que bom que você já está voltando. E que, assim, eu vou tocar num ponto, mas se o ponto que você iria falar não é esse ponto, não tem problema, depois você retoma. Mariana, se tiver alguém com a mãozinha levantada e não estiver vendo, você ajuda, tá? Ou, tá bom? Então, e o tratamentos potenciais, a gente já falou sobre isso, e o consenso entre equipe de saúde e paciente familiar é necessário para a sua contraindicação. Então, assim, em casos que não há consenso, sugere-se o envolvimento de equipes especialistas em cuidado paliativo e o Comitê de Ética e Bioética. Ok, sempre bem-vindo, né? Envolver comitês de ética, de bioética, né? Meu ponto não é esse. É que eu queria reafirmar que a tomada de decisão compartilhada, óbvio que ela almeja a construção de uma decisão, né, e de uma decisão que seja consensuada entre as partes que participam, né, e aí, se eu estiver falando alguma coisa equivocada, Cíntia, me corrija, por favor. Não, tá Mas certo. não necessariamente esse consenso vai existir, né, e a própria resolução prevê. E só que a resolução ela não deixa claro para o profissional de saúde, para o médico, nesse caso, porque ela se dirige aos médicos, ela não deixa claro para os médicos que, se não houver consenso, deve-se respeitar o direito do paciente de consentir ou de recusar tratamentos e procedimentos. Então, fica parecendo, né, não sei se vocês quiserem falar, depois que a Cíntia falar um pouquinho sobre isso, que a tomada de decisão compartilhada, a decisão final ela é sempre por consenso, e se não for consenso, a gente vai recorrer a um comitê. Não necessariamente isso vai acontecer. Né? Então, fala um pouquinho, Cíntia, sobre essa questão da decisão final na tomada de decisão compartilhada, por favor. Eu primeiro fiquei, assim, até pensando sobre isso, assim, se não há, eu vou começar de trás para frente, tá? Se não há consenso, sugere-se o envolvimento de equipe de especialistas em cuidados paliativos. E aí eu fiquei pensando, eu estou falando de uma diretriz sobre auxílio médico na tomada de decisões sobre pacientes em fase de final de vida. Eu acho que eu já vou partir, e não é essa a sua pergunta, mas eu vou já falar sobre isso. Eu acho que o profissional de cuidados paliativos não tem que ser a segunda opção e não tem que ser a terceira opção, assim, né? O comitê de bioética e o profissional de cuidados paliativos. Caso ele esteja acessível, que a gente também sabe que nem em todos os lugares a gente tem como deveria ter, né, esse profissional, mas se ele é já um paciente, e se ele já é um paciente em fase final de vida, o profissional de cuidados paliativos tem que estar lá na tomada de decisão do começo, nas propostas do começo, no esclarecimento no começo. Então, eu acho que já ficou ruim aqui, mas isso é uma opinião fora a tomada de decisão compartilhada. E aí, o que acontece? E aí fica a dúvida. Você vê que quando ele coloca a definição de cuidados paliativos, de tomada de decisão compartilhada, ele coloca lá no começo, processo realizado para a definição de uma meta de cuidado. Não é bem uma meta, né? Porque nem sempre a gente consegue, dentro do processo de tomada de decisão, colocar opções que vão alcançar aquela meta. A gente vai colocar opções plausíveis, mas, enfim, não é um consenso. Por quê? Porque eu, como profissional de saúde, como expert na área, apresento as opções plausíveis para o paciente, as cientificamente comprovadas, as baseadas nas últimas evidências científicas, porque eu sou um profissional daquela área, seja de oncologia, seja de nefrologia, seja de reabilitação, e eu sei o que pode ser aplicado para aquele caso, eu vou mostrar para ele o que é possível. Então, assim, o que o paciente decidir ali está dentro das possibilidades. Então, eu posso, assim, achar que ele deveria escolher a cirurgia, mas eu apresentei para ele que ele pode tentar fazer fisioterapia primeiro. E ele escolheu, e está dentro da literatura, e está dentro do proposto para o caso. Então,
não há o que... Eu não entendi assim, se eu estou falando numa tomada de decisão compartilhada, que apresentou caminhos plausíveis para o paciente, propostas baseadas em últimas evidências científicas, eu não sei por que não há consenso. Há consenso, eu mostrei para ele como profissional o que é possível, riscos e benefícios de cada caso, e ele decidiu por esse. Pronto. Eu não apresentei para ele uma coisa mirabolante, ou ele não me veio com uma proposta mirabolante. As pessoas têm uma ideia de que decisão compartilhada é assim, o profissional vem, às vezes, e o paciente vem com ideias que não podem ser aplicadas. Mas eu sou o profissional, sou eu que estou aplicando, mostrando para ele as possibilidades. E se dentro das possibilidades ele escolheu uma que às vezes a chance é menor de dar certo, mas existe uma chance, existe uma possibilidade, é ele que sabe até onde ele consegue ir no momento, né? E aí eu não entendi essa parte, assim, não é mas vamos supor que não haja consenso, e aí eu estou seguindo aqui o Não, que mas vamos voltar ao ponto... para mim. Vamos voltar ao ponto do consenso, que eu acho que é importante para todo mundo ficar claro, né? Para ficar claro para todo mundo. Então, o profissional ele apresenta, né, vários cursos de ação. Então, eu vou chamando de curso de ação. Curso de ação, opções, né? Isso. O profissional, o paciente, a partir né, dos seus valores, das suas preferências, das suas necessidades, o paciente vai ali optar por um curso de ação ou não fazer nada, né? Porque ele também tem o direito de optar por não fazer nada. Não fazer nada, sempre é uma das opções. Né? Sempre é uma das opções, eu acho que isso né, é importante. Uma das opções a serem apresentadas. E aí, quando eu apresento a opção de não fazer nada, eu apresento o risco de não fazer nada. Sim, que ele fique muito ciente, né, desse risco. Não vai tomar a medicação, então a dor, estou dando, né, uma dor vai aumentar, né? Não vai tomar medicação para o hipotireoidismo, vai acontecer isso e aquilo. Não fazer nada é uma opção, isso, mas também tem que saber. Mas me explica uma coisa que eu acho que é importante, né, para a gente entender a tomada de decisão compartilhada. Quando o profissional ele faz essa apresentação desse elenco de opções, ele pode ou não pode ser tendencioso a dizer, ou ser claro e dizer, olha, eu prefiro a opção X, ou ele não pode fazer isso. Como é que é essa apresentação do profissional, das opções, e como que o profissional se coloca nessa apresentação? Essa é uma discussão, Aline, e cada vez que eu leio mais sobre o tema, cada vez é mais debatido isso, né? Como fazer o balanceamento da apresentação das opções e não fazer nenhum tipo de indução do paciente a escolher determinada opção, né? É muito complicado, tem artigos falando sobre isso, e eles colocam que quanto mais objetivo você for do ponto de vista científico, com dados de porcentagem, com dados de sucesso e insucesso, tantos por cento deu certo, tantos não deu certo, tomando antibiótico para infecção de garganta, 90% sentem melhora nos 3 primeiros dias, vamos supor, né? Mas desses 90%, 10% não sofrem, não tem melhora nos 3 primeiros dias. Então, você tem que apresentar todas as opções de maneira balanceada, com os dados mais concretos e não tendenciosos, né? Porque nós, profissionais de saúde, carregamos, né, a nossa experiência, mas quanto mais objetivos, e eles falam nesse termo mesmo, em objetividade na hora de apresentar, menos tendencioso vai ser. E aí, não é indicado que se fale, eu prefiro, porque não sou eu que prefiro. Quem tem que entender é o paciente, quem tem que preferir, qual que é a consequência na sua vida, a preferência, o valor e a vontade não é minha, é do paciente. Isso, eu acho que esse ponto, né, para todo mundo que está aqui, né, junto com a gente nessa roda de diálogo, assim, eu acho que esse ponto é bem importante. Então, assim, eu vou
vou falar e qualquer coisa você me completa ou me corrige. Então, a tomada de decisão compartilhada, ela é uma decisão que ela é informada essencialmente por evidências científicas e pelas preferências do paciente. Então, é uma tomada de decisão informada pelas preferências. Ela é sensível às preferências do paciente. Do paciente. É equivocado, então, essa resolução, ela não é uma resolução propriamente de tomada de decisão compartilhada, porque ela fala de consenso. O que é o consenso? Só existe consenso se eu, profissional de saúde, eu me coloco também como um ator nessa decisão. E aí eu expresso a minha preferência. E o paciente expressa a sua preferência também. E aí há um dissenso entre as duas preferências. Então, na verdade, essa resolução, ela não trata de tomada de decisão compartilhada, porque não existe busca por consenso, vê se é isso, na tomada de decisão compartilhada. Não existe essa busca. Não existe uma busca do consenso de preferência dos dois. A preferência é do paciente. As vontades, preferências que devem ser respeitadas são do paciente. Eu, como profissional de saúde, tenho a responsabilidade de não propor nada, né? Eu vou falar um termo estapafúrdio, nada que não esteja dentro do comprovado pela ciência. Mas eu propondo o que é plausível para aquele caso, para aquele tratamento, né? E às vezes eu tenho um caminho só, pode ser. Eles falam, artigos trazem, porque às vezes você tem, na verdade, nunca é um caminho só. A gente volta a falar, sempre há dois caminhos, não fazer nada e às vezes um caminho só. Mas a grande maioria das possibilidades terapêuticas, dos problemas terapêuticos, tem mais de um caminho. E eles usam esse termo, a gente tem que fazer escolhas sensíveis às preferências dos pacientes. Então, assim, eu acho interessante que no texto ele não usa a definição tomada de decisão compartilhada, ele usa só decisão compartilhada. E até eu acho que fica faltando essa parte disso que você falou, o tomador de decisão, ser colocado o paciente nesse lugar de tomador de decisão, né? Eu senti falta disso também, né? Sim, sim. Porque, na verdade, embora a gente pode dizer que é interessante né, o CREMESP trazer essa resolução porque provoca essa discussão, mas ainda se nota uma dificuldade muito grande do CREMESP, né, diferente de tantos outros órgãos, como o Conselho Geral de Medicina, né, do Reino Unido, que tem um manual de tomada de decisão compartilhada, algo nesse sentido, se eu não tiver... Né? Então, né? E é genuinamente o paciente como decisor. Então, ainda o paternalismo médico, né, infelizmente, ele ainda, digamos assim, permeia e impede que se avance e que se, de fato, essa resolução seja uma resolução sobre tomada de decisão compartilhada, porque ela não é. Ela não é. Assim, né, é importante porque a gente está falando né, do assunto, mas poderia se ter esse avanço, até porque, né, assim, se você podia até falar um pouquinho sobre isso, não há milindre dos médicos em vários países do mundo em adotar a tomada de decisão compartilhada e o paciente como decisor, né? Você podia falar um pouquinho? E, inclusive, os grandes centros, por exemplo, o estado de Washington, já está, eu não sei se o termo é esse, está premiando ou incentivando ou promovendo que os profissionais de saúde usem em seus atendimentos os instrumentos de tomada de decisão compartilhada. E eles não veem isso como uma maneira de controlar, porque os instrumentos que a gente chama de ajudas decisionais, mas esses instrumentos eles não substituem a boa relação entre médico, enfermeiro, fisioterapeuta e o seu paciente, não é isso. Mas eles mostram que pode ser mais objetiva. E, de maneira geral, o que acontece? Eles incentivam ao uso desse modelo, desses modelos de atendimento,
porque aí o que acontece? Eles instituem que isso traz mais informação para o paciente fica mais engajado, e aí sai daquele momento que eu não tive todas as informações. Não, está posto, né? Os instrumentos são feitos para ajudar e a guiar, mas não substituir em momento nenhum um aconselhamento do profissional. E, inclusive, já são vistos como maneiras de ajudar o profissional a conduzir melhor esse momento, esse encontro, né? E retirar deste momento o meu preferencial, a minha opinião pessoal, o que eu quero. Eu trago de maneira mais objetiva, mais direta para o paciente, as propostas, as opções, os cursos a serem tomados, sem colocar o meu pessoal na conduta, né? E mundialmente ele já tem sido bem divulgado. E, inclusive, os grupos de pesquisa que fazem estudos sobre tomada de decisão compartilhada já estão incluindo pacientes nos grupos de pesquisa. Então, assim, quando eu vou instruir, quando eu vou conversar com um paciente que tem diabetes, por exemplo, o que é importante? Como que deve ser? Como que é melhor apresentar? Eu tenho 5 opções, mas como visualmente fica melhor, ou sem maneira de vídeo, né? Porque pode ser feita de várias maneiras. Se é melhor antes da consulta, um esclarecimento e depois a discussão durante a consulta, durante o atendimento, né? A conversa durante o atendimento. Então, eu tive a honra de fazer parte de uma disciplina agora com uma das referências em tomada de decisão compartilhada no Canadá, a professora Dawn Stacy, e na primeira aula, quando ela foi conversar com as alunas, né? Eu acho que eram só mulheres, por isso que eu falo alunas. Quando ela foi conversar sobre os projetos e os estudos, a primeira pergunta que ela fez foi: tem um paciente no projeto de vocês? Vocês estão com um paciente consultor? E ela falou: se não estão, comecem a pensar e comecem a incluir, entendeu? Então, não só nesses estudos sobre tomada de decisão compartilhada, mas inclusive em ensaios clínicos, em outros tipos de pesquisa que estudam doenças, tratamentos, exames, já tem sido amplamente recomendado, fortemente recomendado, a inclusão de pacientes, inclusive quando vai se tracejar o estudo, a inclusão do paciente. Gente, eu só queria pegar aqui, ler o chat aqui, que o Gustavo coloca, e a gente já faz o gancho para a definição aqui, para a gente já encaminhando, né, para o final. Realmente é muito difícil que um médico seja totalmente isento diante do paciente, no processo de tomada de decisão compartilhada. Por outro lado, a mera apresentação dos dados e opções terapêuticas não costuma ajudar os pacientes. As decisões em cuidados de saúde podem ser muito difíceis, e muitos pacientes solicitam que os médicos se posicionem, inclusive com suas opiniões pessoais. Aí eu vou falar aqui do ponto de vista do direito do paciente, rapidamente, e a Cíntia completa do ponto de vista da tomada de decisão compartilhada. Assim, do ponto de vista do direito do paciente, é muito diferente quando o médico se coloca sem o paciente perguntar, né, sem o paciente solicitar. Isso é invasivo em relação à privacidade do paciente. Não cabe, né, como a Cíntia muito bem colocou, e eu sei que a subjetividade é difícil de ser alcançada, né? Ninguém está dizendo que é fácil, mas assim, ele deve tentar, é uma busca de isenção e de imparcialidade, porque, na verdade, é uma decisão do paciente, não é uma decisão do profissional. Se ele quer correr maior risco, está ciente disso, se aquela opção ela né, vai diminuir a sua sobrevida, e se ele está ciente disso, isso é uma decisão do paciente e não cabe ao médico induzir e nem influenciá-lo. E qualquer opinião do médico vai influenciar o paciente, que fique claro isso, porque é uma relação de poder, existe assimetria de poder, existe assimetria de informação, então é muito importante que o médico faça um exercício, né, de autorregulação para que ele consiga ali estabelecer sua isenção. Agora, se o paciente perguntar, né, aí também cabe ao médico dizer: olha, eu não prefiro não me colocar, porque também é direito do médico não se colocar. Mas, e se o paciente perguntar e pedir, se o médico achar que é pertinente, sim, ele pode se manifestar, né? Eu não vejo problema do ponto de vista do direito do paciente, mas eu não sei
né, como que isso se dá no âmbito da tomada de decisão compartilhada. Então, vamos lá, Cíntia. Então, no âmbito da tomada de decisão compartilhada, a gente fala em objetividade, a gente tem, né, em balanceamento das informações. É muito difícil mesmo, Gustavo, e eu também concordo com você, às vezes o paciente fica indeciso. E a gente tem isso também de uma maneira muito... E aí a gente falar que é cultural, a gente tem o paciente naquela posição que ele sempre vai querer a posição, mas tem muitos artigos que trazem que no momento que o paciente começa a ser requisitado a participar, Gustavo, por exemplo, a sua opinião é importante, às vezes, num primeiro momento, ele até estranha, né? Ele pergunta, uai, mas a minha opinião, mas o que eu acho vai contar, né? E a gente tem que ir mudando essa perspectiva. Só um minutinho, gente. A gente, desculpa, foi um lembrete aqui. Então, é muito difícil, eu estava retomando, né? Então, é muito difícil essa posição, realmente, e a gente tem essa questão que, não vou falar do Brasil, da nossa realidade, é cultural. O paciente não é convidado muito a participar, né? A sua posição é importante, o que importa para você? Você prefere ficar com medicação assim? Enfim, a gente tem muitos relatos nesse sentido. E eu concordo com você na relação de influenciar. Não quer dizer que não posso influenciar o paciente no sentido de... É uma relação muito interdependente, né? Na tomada de decisão compartilhada. Eu comparo como se fosse um jogo de perguntas, né? Você pergunta para o paciente o que é importante para ele, por exemplo, na sua área, por exemplo, não sei se você trabalha com pacientes que fazem hemodiálise, vamos supor, né? Eu acho que não é bem a sua a área específica, mas enfim, né? Um paciente que faz hemodiálise, né? Olha, está indicado, vamos supor que ele decidiu pela hemodiálise em determinado processo que ele precisa. Mas ele tem que ser sensível às preferências dele também. Então, assim, em detalhes, né? Eu prefiro fazer hemodiálise de tarde, porque de manhã eu faço isso e faço aquilo. Então, as preferências mesmo dentro do tratamento. E não quer dizer que a gente não pode... Mas essa influência não pode ser uma influência que mude o caminho, entendeu? Mude a decisão dele. Pode ser uma influência no sentido de que esse tratamento tem um sucesso de 50% e esse tem 60%, vamos supor, né? E aí o paciente pode perguntar, realmente, mas eu estou na dúvida, 50% ou 60%, você acha que tem muita diferença, né? E o profissional de saúde pode trazer a sua experiência com aquele tipo de tratamento ali. Olha, eu vejo que aqui a gente consegue um melhor resultado assim, mas tanto faz um dos dois, não colocar a sua preferência ou a sua opinião de uma maneira que conduza para um dos caminhos. Ele pode sim se expressar, mas não tentando conduzir, não tentando fazer uma coerção que ele escolha esse. Olha, esse é bom, mas esse aqui também é muito melhor. Não, né? A gente sempre tem que deixar claro que existem várias possibilidades. Mas não é uma coisa assim engessada, né? Que eu só apresento porque quando a gente fala que a gente apresenta as possibilidades, fica parecendo que a gente apresenta, cruza os braços atrás e o paciente que decide. Não. Quando você vê vídeos, e tem vídeos que mostram, é uma conversa mesmo. E você pode falar, você achou isso importante, mas isso também é importante para você? Essa outra perspectiva, desse outro tratamento? Também é. E se você ficar sem um e sem o outro, qual seria mais difícil? É uma conversa mesmo, né? Não é uma coisa que você apresenta e cruza os braços atrás. Ele é influenciável, mas é influenciável de maneira que você não direcione a escolha. Não sei se eu fui clara para te responder, né? Mas Até ele é um porque, processo de colaboração mesmo. Até porque, assim, a gente tem que entender, né, sempre, diante dessa assimetria de poder, da vulnerabilidade cognitiva do paciente, né, que ele sempre faz um esforço mental para compreender as opções, que para ele é sempre difícil, né, como o Gustavo colocou. É
muito difícil entender números. O paciente tem, as pesquisas no mundo mostram, os pacientes têm muita dificuldade em entender porcentagem, né? O que significa 20% de risco, 80% de risco, isso é muito difícil para o paciente materializar. Até, Aline, só te fazendo um adendo. Uhum. Vários dos instrumentos usam um diagrama que eles chamam que é o diagrama das 100 faces. Então, eles botam 100 rostinhos, por exemplo, e se é 20% de chance de ter dor com aquele tratamento, aí eles pintam 20 rostinhos, e aí aquele diagrama visual é muito usado e ele é mais entendível, mais legível para o paciente entender. Realmente, existe essa dificuldade com a porcentagem e fazem de maneira mais visual. Então, e o letramento em saúde, né? A gente sabe que é um grande desafio no mundo, né? O letramento em saúde. Então, diante desse quadro, há uma tendência, uma propensão do paciente, caso, né, o médico coloque, olha, eu acho isso melhor, há uma tendência, uma propensão do paciente de aceitar, né, não estou dizendo que todos os pacientes vão aceitar, mas de aceitar o curso de ação que o médico acha melhor, pela relação de confiança, pela vulnerabilidade, né, pelo medo de desagradar, pelo medo de que aquela relação seja rompida. Então, é muito importante, é essencial que o médico, né, não expresse de uma forma contundente o que ele acha melhor. Ele tem direito e ele tem, obviamente, né, suas opiniões, mas é muito importante que naquele espaço, né, que a gente pode dizer, não sei, a Cíntia não está chamando de processo, mas porque são vários encontros, não necessariamente, né? Então, assim, por isso que talvez o termo processo, né? Porque não é um encontro dialógico, que o médico ali se reserve um pouco, né? Se reserve um pouco, se retire um pouco, né, do seu eu, né, do seu ego, né, que ele ali minimize o ego dele e entenda que naquela situação é melhor para o paciente, para o resultado e para todos os benefícios, de que ele não se coloque ali, né, não coloque ali a sua preferência. Eu acho que esse é um ponto que, né, que o Gustavo trouxe, que eu acho que é bem importante mesmo, e é um exercício do médico, né? Eu acho que é um exercício mesmo, porque é difícil, mas eu acho que vale a pena, né, fazer esse exercício, eu acho que ele vale a pena. É difícil mesmo, para todos nós, profissionais de saúde, para o enfermeiro, para o médico, né? O que você faria no meu lugar? Porque às vezes o paciente tem a noção, acha que por sermos profissionais de saúde, a gente vai saber a melhor decisão. Mas é porque quem está no corpo dele é o paciente, né? Então, assim, às vezes o que seria a melhor decisão para mim, e também para a minha realidade, não é a melhor para ele. Mas, assim, não quer dizer que eu não possa, Gustavo, assim, considerando a situação do paciente, olha, para você, você... E aí, às vezes, até fazer um resumo do que foi falado. A gente conversou aqui sobre tais e tais possibilidades, não é isso? E é uma conversa de respostas. E você achou melhor essa do que aquela, porque você acha que para você é melhor de manhã ou melhor à tarde fazer a hemodiálise, e a gente acha melhor assim nesse dia, e como pode ser adequado à sua realidade. Enfim, assim, não quer dizer que eu não possa dialogar, mas não pode ser uma influência, não é que não pode ter uma influência, claro que a minha posição como expert, como profissional, tem que valer, tem que ajudar na decisão, eu estou aqui para colaborar com a decisão, mas ela não pode ser, decidir no lugar, tem que ser realmente levando em consideração as preferências dele. E o paciente tem uma dificuldade muito grande de entender, às vezes, que o que é importante para ele tem que ser decidido, e a gente, às vezes, também quer ajudar a dar uma decisão, né? Mas uma construção que a gente ainda vai ter que, aos poucos, vendo como se vai melhor se adaptar ao Brasil, né? E a nossa realidade. Queria agradecer só pelos comentários de vocês. Eu fiz a provocação porque eu queria ouvir os comentários mesmo.
E falando só um pouquinho do ponto de vista, na verdade, me incomoda um pouco, às vezes, achar que alguns médicos, alguns profissionais podem justamente ter essa visão de que o profissional, então, na tomada de decisão compartilhada, fica numa posição distante, quase como se ele estivesse só apresentando os produtos numa prateleira e ao paciente coubesse tomar a decisão sozinha, e não é isso, né? Na verdade, é o profissional caminhar junto. E aí, só passando do ponto de vista mais pessoal mesmo, eu já trago um pouco dessa visão de decisão compartilhada e, assim, compartilho com vocês algumas dificuldades que eu tenho, inclusive, na prática, de tentar fazer isso, apresentar para o paciente vários pontos de vista, tentar trazer a opinião dele, e ele chega no final e fica totalmente angustiado e ele realmente quer que eu decida por ele. Então, não é nada fácil, é uma questão de mudança de cultura, tanto de profissionais e também de pacientes. Cabe a gente fazer esse processo aí de empoderamento dos pacientes para eles poderem tomar as decisões. É um longo caminho ainda pela frente. Sim, porque o paternalismo, ele está introjetado nos pacientes, né? Os pacientes introjetam o paternalismo e o médico pai vai decidir por ele, né? Porque ele também não assume, né, as suas responsabilidades sobre o seu próprio cuidado. Então, assim, se ele quer ser autônomo, ele também tem que ser responsável pelas suas decisões. Então, então isso é uma construção cultural que, como você bem colocou, pressupõe uma mudança tanto do médico quanto do paciente. E, né, a gente sempre brinca que ninguém nasce sabendo ser paciente. A gente tem que aprender a ser paciente. A gente não sabe como ser paciente. Então, ser paciente é se apropriar do seu próprio cuidado e tomar decisões e se responsabilizar por essas decisões também, né? Então, é uma construção a longo prazo, né? Mas obrigada, né, Gustavo, por compartilhar aqui tua experiência e tua angústia, que também, né, é a nossa, né, não é tão contundente quanto a sua, que é na prática, mas também é a nossa. E aí, Cíntia, passa a palavra para você encerrar, né? Muito obrigada. É só agradecer a oportunidade de a gente poder conversar. Eu acho que quanto assim, mais profissionais, né, Gustavo, e quanto mais pessoas forem entendendo esse conceito, forem entendendo a construção importante que pode ser feita nas relações entre profissionais e pacientes, e como isso tem só a melhorar para o paciente e no seu engajamento, no seu tratamento, na sua mudança frente às dificuldades que ele vai encontrar durante o seu tratamento em saúde. Quanto mais ele fizer isso, melhor. Eu vou só interromper para ler um comentário que a Carol colocou aqui, que é engraçado que quando somos pacientes queremos essa participação, mas do outro lado é difícil cumprirmos. Bem isso que vocês estavam falando. Obrigada aí, Carol. Obrigada. Eu acho que a gente pode encerrar. Você não quer encerrar, Cíntia? Então, gente, né, queria agradecer a presença de vocês, né, obrigada aqui, né, pelas participações, Juliana, Gustavo, que estão aqui conosco, puderam abrir a câmera, né, Mariana também, né, e dizer que é um grande prazer estar com vocês e que a gente, né, continua aqui, a gente vai ter nossa próxima roda de diálogo, é sempre uma oportunidade, né, da gente conversar assuntos que eu creio que são extremamente relevantes para os profissionais de saúde e para os pacientes. Então, muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, Cíntia, né? Obrigada, Aline. Obrigada, Mariana. Tchau.